Como operar durante a guerra? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque nos últimos dias eu tenho visto muita gente tentando operar notícia, né? A gente teve uma volatilidade gigantesca na bolsa nos últimos dias, né? Por causa da guerra, os tweets do Trump. Uma hora o Trump tuita que vai dizimar uma civilização inteira, e isso faz o petróleo bater nos US$ 120. E no mesmo dia, de noite, o Trump diz que vai fazer um cessar-fogo, né? Que acertaram um cessar-fogo, o petróleo cai para US$ 90, para casa dos US$ 90. E tudo isso, como vocês sabem, impacta a inflação, os juros, né, a bolsa e as ações. Não só as ações de petroleiras, mas todas as ações. Hoje, por exemplo, a gente está vendo um dia muito bom de mercado por conta desse suposto cessar-fogo. E eu digo suposto porque o que a gente viu na sequência do cessar-fogo foram inúmeros ataques, né? E se a gente tem inúmeros ataques, a gente tem uma situação que ainda é, de certa maneira, frágil. A tensão no Oriente Médio permanece, com Israel atacando ainda o Líbano, Irã atacando outros, os Emirados, né? Enfim, Catar. Mas esse vídeo não é sobre a guerra em si, esse vídeo é sobre como eu percebi várias pessoas tentando operar notícias, e como eu operei, no caso, como eu orientei, como eu pensei no que fazer para orientar os meus clientes, né, lá do All-in-One, durante esse período. Eu acho que isso pode ser um insight valioso para todo mundo, tá? Quando a gente investe de uma maneira fundamentalista, o que a gente procura são empresas que estão assimétricas, ou seja, elas estão valendo na bolsa muito menos do que o valor real delas. E como que a gente calcula isso? Não é fácil, não é simples. São vários métodos, a gente pode utilizar os múltiplos, a gente pode utilizar geração de caixa sobre o quanto a empresa vale, né? Que é o Free Cash Flow Yield. Para ter uma ideia, assim, bom, eu pago 100 nessa empresa, ela está gerando 10 de caixa, isso dá 10% ao ano. A gente pode fazer o fluxo de caixa descontado, que é a maneira mais comum, que é projetar os resultados futuros da empresa, o caixa futuro e trazer valor presente para chegar no valor de mercado. E é óbvio que tudo isso envolve muitas premissas, né, e incerteza, mas mesmo com o uso de premissas e incerteza, ainda é a melhor forma que a gente tem para avaliar empresas. Não é fácil e é por isso que, em geral, os analistas estudam muito. Eles têm certificações, né? No meu caso, ali eu tenho certificação de CNPI, tenho a de gestora, o CGA, tenho a de consultora, então exige, claro, eu tenho duas faculdades, administração, contabilidade, e existem ainda outras certificações mais avançadas, como CFA, são coisa de estudo aí de 3 anos, muitas provas para passar. Então não é simples, né? E isso eu tô falando porque não em geral, né, para ganhar dinheiro na bolsa, você não vai ganhar dinheiro operando notícia, operando início de guerra, fim de guerra, porque são eventos que não há como calcular. São apostas, né? Geralmente o pessoal que tá tentando operar notícia perde dinheiro, e é o que eu vi muito nesses últimos dias. E aí entra aí no meu insight de como eu operei, né? Ontem e anteontem, quando a gente tinha esse risco maior, né? Enquanto que a escalada da tensão estava crescendo, enquanto que o Trump estava dizendo que ia matar, dizimar uma população inteira, e a gente não sabia se ia ter uma escalada maior ou um cessar-fogo, eu pensei em reduzir o risco das carteiras. E, aliás, eu já tinha reduzido o risco das carteiras antes da guerra começar, e não porque eu sou uma gênia e adivinhei que ia começar a guerra, porque obviamente isso seria um charlatanismo, mas porque eu achei que valia a pena vender alguns ativos como Itaú e Vale, e vendemos no pico ali, né? Porque
a bolsa estava, esses ativos em específico estavam esticados, né? Como vocês sabiam, o Ibovespa chegou a subir quase 60%, basicamente por conta de fluxo gringo. Isso quer dizer que eles estavam comprando o ETF EWZ, estavam comprando o índice, e essas ações estavam esticadas, né? Estavam muito mais caras por causa desse fluxo do que outras opções como small caps que ficaram para trás. E esse foi o motivo que eu recomendei meus clientes venderem. Isso teve a Vale, a gente vendeu dia 27 de fevereiro, foi logo antes de começar a guerra, então deu uma sorte de timing, mas o motivo era o grande crescimento da Vale por conta de fluxo em ETFs, que fez ela relativamente a outras empresas tá menos assimétrica, né? E o Itaú a gente vendeu uma semana antes pelo mesmo motivo, tá? Então, o que orienta as vendas não foi a guerra veio e derrubou esses papéis depois, porque aconteceu, mas o que orienta é que elas estavam menos assimétricas do que outros papéis, principalmente small caps, porque tinha entrado muito fluxo e o fluxo entrou em tudo, né? Quando o fluxo entra via ETF, ele compra Petro, Vale, Itaú, bancos, Banco do Brasil, que são as maiores participações no índice Ibovespa, e o ETF é um fundo que segue o Ibovespa. Então tá. E agora na guerra, eu nesses últimos dias de maior estresse, abri a carteira dos clientes recomendados lá do All-in-One, Invest 10, vocês podem olhar lá no site, por diversas vezes procurando até ativos para reduzir o risco. Mas quando eu olhava cada um dos ativos, eu via que estão muito baratos, né? São empresas que estão custando muito menos do que elas têm de valor intrínseco calculado naquelas métricas que eu expliquei para vocês no início do vídeo. E por isso, né, eu não vendi, porque não faria sentido nenhum reduzir o risco da carteira, sendo que todas as ações ali estavam muito descontadas e tem muito potencial, na minha opinião, no meu cálculo, tá? E aí veio esse cessar-fogo e por acaso, né, tá tudo subindo muito hoje. Mas tá subindo por causa do cessar-fogo, mas o que importa aqui não é o cessar-fogo, né? E a mensagem principal que eu digo é: não operem por notícias, não tentem adivinhar o início de uma guerra, o final de uma guerra, o resultado de uma eleição, porque isso tudo é aposta, a gente não tem como saber quem vai ganhar a eleição, se a guerra vai continuar, se a guerra vai parar. Vocês devem investir baseados em fundamentos, em assimetria, ou seja, essa empresa vale muito mais do que ela está negociando, ela está barata, né? E isso não tem nada a ver com eventos. Os eventos geram movimentações de curto prazo, né? O fim de uma guerra, o início de uma guerra, o resultado de uma eleição vai trazer um evento de curto prazo, mas esse evento ele é aleatório, né? Agora o que vai trazer um retorno bom para a carteira de vocês é comprar empresas por menos do que elas valem, independentemente do resultado da eleição ou da guerra, tá certo? Então, eu acho que esse é uma das lições aí. Bom, eu tenho 20 anos como investidora e como analista de investimentos já. E essa é uma das lições mais relevantes que eu acho que eu posso passar para vocês. Se vocês gostam de conteúdo sobre dinheiro, investimentos, política, economia e tudo que envolve os mercados, me sigam aqui para mais. E se vocês querem conhecer as minhas carteiras e a forma como eu ajudo as pessoas a investirem, vão lá no meu site investe10.com.br, o link está na bio.